Feliz 2026 e sejam bem-vindos ao episódio número 44 do Brazilian Expert Podcast. Esse episódio ele muda algumas coisas, eu vou explicar por quê. A história do Vitor não é uma história convencional. Normalmente eu coloco aqui para vocês que aqui fora ninguém contrata profissional júnior, que você precisa de pelo menos 3 anos de experiência para entrar no jogo da expatriação, e o Vitor mudou isso. Em somente 12 meses depois de formado, ele conquistou a expatriação, hoje está trabalhando na Suécia. A área dele, que é a área de Data Engineering, é uma área muito buscada para a expatriação, e eu tenho certeza que a trajetória desse jovem que começou aí no Nordeste não tem a história, né, a trajetória padrão de ter vivido em grandes metrópoles brasileiras, como São Paulo, sempre permaneceu no Nordeste e mesmo assim, com muito trabalho, com muita estratégia, e eu tenho o privilégio de ter auxiliado o Vitor. Ele foi membro do programa de mentoria WAR, e de ver e de celebrar o fato que ele está hoje na Suécia muito bem empregado. Aproveitem o episódio e eu espero que você tire tudo que você precisa para consolidar o plano da sua expatriação em 2026. Sejam bem-vindos ao Brazilian Expert Podcast. Estou aqui com o Vitor, que foi aluno do nosso programa de mentoria e hoje está na Suécia, trabalhando em que área, Vitor? Eu estou na área de dados. Eu sou engenheiro de dados aqui na Suécia, em Gothenburg. Fantástico, velho. Vitor, se apresenta para o pessoal. Eu acho interessante, né, para o pessoal entender de onde tudo começou, essa questão toda, né, de você pensar numa carreira internacional, começar, né, a trabalhar na sua área e ter esse sonho. Fala um pouquinho sobre isso. Meu nome é Vitor, como vocês já sabem aí. Eu sou do Nordeste, de Maceió, Alagoas. Eu trabalho hoje em dia na área de dados aqui na Suécia, mas já do Brasil, o meu primeiro emprego, assim, emprego formal de carteira assinada, já foi na área de dados. E foi assim, meio que a área de dados me escolheu. Eu não esperava ser engenheiro de dados. É mesmo, cara? É sério, né? E eu comecei como analista de dados, e aí eu fui me encaixando assim na área, e agora eu trabalho mais como engenheiro de dados, na parte de engenharia, de processamento. E cara, o que tem nessa água do Nordeste aí? Porque o primeiro engenheiro de dados que eu trouxe aqui para o podcast, que também fez o nosso programa de mentoria e hoje está aqui fora, é o Igor Rivero, que também é do Nordeste, né? E está hoje trabalhando aqui na Holanda. E você que está vindo de Maceió, também do Nordeste, que está chegando aqui fora da área de dados. O que acontece com essa questão de dados aí? Cara, pra ser sincero, são muitas poucas pessoas do Nordeste, na verdade, que eu conheço, que vieram, assim, na minha empresa mesmo tem 4 brasileiros, os 4 são engenheiros de dados, e eles são de São Paulo e do A maioria Paraná. de Eu São sou do Paulo. Nordeste. Eu não conheço muitos nordestinos assim, na minha rede de contatos. Não, e cara, Então, pensando assim, do nosso programa de mentoria, vocês são uma minoria também. E aí? O que você fez diferente? O que aconteceu aí com você, com o Igor? Eu sei o que aconteceu com o Igor, que ele veio aqui no podcast. Mas o que você acha que mudou aí da sua trajetória e da galera que você conhece também? O pessoal tem essa vontade, essa ambição? Ou o que você acha que foi diferente para você? a ambição, você disse, é de vir morar aqui na Europa ou ir para a área de dados? De vir morar aqui na Europa. Cara, boa pergunta. Assim, eu posso dizer o que foi diferente para mim, que já Claro. vem, eu acho que desde que eu sou criança, assim, eu sou muito conectado à tecnologia. Desde que eu tinha 5 anos de idade, eu ganhei o meu primeiro Nintendo. E aí eu fui evoluindo, assim, de videogame para computador, e aí de videogame de computador eu comecei a mexer, assim, com tecnologia, com programação. Aí, e aí foi, assim, desde pequeno eu tenho essa parte, assim, que eu acho que é uma diferença, assim, nos meus amigos, em geral, e até na faculdade mesmo. Geralmente a galera que estudou comigo não tinha essa familiaridade desde pequeno. E aí, por ter essa familiaridade com a internet e tal, eu comecei a ter contato com essas possibilidades, né, de saber a galera que ganha dinheiro com programação, que trabalha como programador, e aí eu acho que essa é a diferença mesmo. Mas E vamos entrar é mais no nesse Nordeste. detalhe. Porque para mim, assim, ó,
quando você... bom, isso aí é uma coisa inata, né? Não te escolheu essa parada da tecnologia. É algo que Isso. você já sabia que você queria fazer. Mas isso também vinha de encontro com você ter fundamentalmente, né, essa vontade de sair do Brasil e de morar aqui fora, ou não? Ou você não sabia que a tecnologia tinha esse poder? Não, eu sabia que ela tinha esse poder, só que para mim era algo muito distante, assim, eu não via isso acontecendo comigo, porque o contato que eu tenho com a internet e tal, já era 99% é coisa de fora, assim, dos Estados Unidos ou Sim. daqui da Europa. E aí eu me via como um outsider, eu não me via nesse mundo, sabe? Eu via mais como um observador. E aí eu sempre Então, tive essa vontade, assim, esse interesse de experimentar essa vida, assim, de ver se eu consigo ter essa vivência. animal. Então, cara, bom, vamos lá. Já sempre foi interessado em tecnologia, fez a faculdade, começou a trabalhar e começou em Maceió. Estava trabalhando em Maceió. Eu comecei a trabalhar formalmente, né, meu primeiro CLT. Eu morava em Maceió, mas a empresa era de São Paulo. Eu trabalhava home office. Então foi 2021. Isso Caramba! é, Então você não se faz muito tempo, é formou. rápido. Que isso, cara? Peraí, você se formou e já em 2021 você estava trabalhando para essa empresa remotamente como Na engenheiro. verdade, eu consegui meu emprego, eu não tinha nem me formado ainda. Porque na Caramba. pandemia a faculdade parou e ela parou por um ano, um bom ano, e quando voltou ainda foi aquele negócio, né? Tipo, aula EAD e ninguém sabe como é que vai ser e tal, e pá, e aí eu já estava trabalhando quando voltou, e meu primeiro emprego foi como analista de dados. Mas Sim, antes disso, a pandemia foi em 2020, né? sim. Aí parou tudo, e aí eu fiquei em casa assim, falei, caramba, velho, lascou. O que eu faço agora? Aí eu comecei a ver algo para ganhar dinheiro, assim, para trabalhar, para não ficar parado sem fazer nada mesmo. Aí eu comecei a fazer uns cursos, a ter contato com a área mais, porque na faculdade a gente não desenvolve tanto assim Não. essa parte, a não ser que você tenha bons contatos antes, assim, ou faça boas amizades com os professores e eles têm boas amizades com a empresa e tal. E de Maceió, você imagina que o mercado de tecnologia não é tão fomentado assim, né? Então, você Sim. imagina. E aí eu tive contato, assim, eu comecei a fazer uns cursos de programação e me dei bem e tal, e fui. Aí comecei a conseguir as entrevistas e eu consegui esse emprego Legal. em São Paulo. E aí você começou a trabalhar remotamente de Maceió, mas você ia para São Paulo ou ficava mais em Maceió mesmo trabalhando? Cara, eu fui para São Paulo uma vez só, que era na festa de Natal da firma. Eles pagaram minha passagem para ir lá. Para a galera celebrar? Mas é São Paulo. Eu nunca tive vontade de morar assim, em São Paulo, a não ser que fosse realmente necessário. Mas eu trabalho em Maceió só mesmo. Cara, você tá indo contra uma parada que eu sempre falo para quem eu conheço e eu acho que você vai me desbancar hoje, pelo que eu tô entendendo. Você vai me desbancar hoje. Porque eu sempre falo sobre um critério para a carreira internacional, que é sobre a sua experiência, né, o quanto de experiência que você tem para você estar pronto para começar uma carreira internacional. E isso eu faço mais ou menos por uma média dos nossos alunos. E eu não sabia, mano, eu não sabia, geral, que você não tinha se formado ainda em 2021. Ou seja, você estava na faculdade ainda, começou a trabalhar. Quanto tempo você trabalhou, né, de Maceió até você começar a buscar por uma vaga fora do Brasil? Porque aí eu quero entender como foi que você me encontrou. Tá bom. Cara, olha, a minha história, ela é muito fora da caixinha, assim. Eu não queria guardar é meio loucura mesmo, assim. Então, eu consegui essa vaga de analista de dados. Inclusive, eu acho que boa parte, porque você não tem como saber como é que seria se fosse de tal jeito ou de outro jeito. Tá? A gente sabe como é porque aconteceu, né? Sim. Então, nesse emprego de São Paulo, eu tive contato com o meu chefe já era o CTO da empresa. Porque a área de dados, ela é assim, ela é muito sensível, ela é muito crítica
para o negócio, então você já trabalha no nível superior em relação à hierarquia, você já trabalha em contato com os chamadores de decisão, sabe? Então, Sim. você tem muita exposição e exposição boa, você conhece uma galera boa e tal. E aí, esse CTO da empresa, ele mora aqui na Finlândia e trabalhava para o Brasil. Caramba. E o cara é muito brabo, assim. E aí, cara, eu tive, como é que se diz, um crash course com um dos mais profissionais que eu já tive contato. Aí eu aprendi de dados, até, assim, em geral, da parte de profissionalismo, né? E Aí, a primeira oportunidade de trabalho, você já estava trabalhando minha com os caras primeira, desse nível. sim, sim, sim. Caramba. Então é loucura mesmo, é loucura, assim. Aí, aconteceu os problemas lá, né? Você sabe como é, o cara mora na Finlândia, trabalha no Brasil, fuso horário e tal, aí deu uns 7 meses, e aí ele anunciou que já estava de saída da empresa. Caramba. E a empresa, essa empresa em específico, eu acho que a única parte boa era trabalhar com esse cara. Assim, o resto, assim, não era tão bacana, não era tão interessante para mim. Aí eu já comecei a procurar emprego, outro emprego. Eu já estava empregado, mas eu já comecei a mandar currículo e tal. E Sim. aí eu fui para outra empresa, que também era muito boa e foi muita loucura, assim. Eu comecei como analista de dados júnior, e aí meu próximo emprego foi engenheiro de dados pleno, em 7 meses, assim. Em 7 meses, você já pulou de júnior para pleno. Isso. É. Uau. E aí essa empresa que eu fui nova é uma empresa de consultoria de dados e ela presta serviço para várias empresas. Então, eu fui alocado para uma empresa, um grande banco do Brasil, um grande banco no Brasil, né, não é o Banco do Brasil. Aham. E aí eu tive contato com boas tecnologias, assim, umas tecnologias que eu uso até hoje e foram muito essenciais para mim. Então, é aquela coisa, né? O efeito borboleta, assim, você vai para uma oportunidade e aí você aprende tanta coisa que você não sabe diferenciar o que foi mais importante. Assim, eu acho que tudo foi muito importante para mim. Sim. E aí acabou esse projeto nesse banco e no meu LinkedIn não parava assim de recrutador indo atrás e tal. Aí veio a oportunidade de trabalhar numa outra empresa de consultoria que era uma multinacional. E Tá. aí ela presta serviços para empresas nos Estados Unidos, na Europa, E aí na me dá Índia. mais ou menos assim, quantidade vamos colocar, anos de experiência. Então, do momento da primeira empresa até essa empresa, quanto tempo você estava de experiência? Pronto, a primeira empresa eu fiquei há 7 meses. Tá? Seu primeiro Nessa, CLT, 7 meses? sim, nessa segunda empresa eu fiquei 4 meses. Tá. Um ano, coloca aí, 11 meses, um ano. Isso. Aí eu fui para essa outra consultoria grande, que é multinacional, é gigantesca. Aí eu fiquei 2 anos nela. Tá. Então, total, 3 anos você ficou no Brasil e, vamos colocar, né, trabalhando CLT no Brasil, você estava 3 anos e foi nesse momento que você começou a se abrir para fora ou não? Foi, eu acho que no ano passado, no comecinho, assim, do ano passado. Manda, conta aí como foi esse processo. Qual foi o momento que você falou, ó, já tô com a experiência aqui no Brasil e eu vou te falar o porquê que talvez você vai me desbancar hoje, mas talvez não vai ser. Tá, vamos ver. Eu já vou falar. Normalmente eu falo pra galera que o mínimo que a pessoa tem que ter no Brasil é uma experiência de 3 anos. O mínimo. Eu tive uma exceção só no programa, que foi o Nelson, um aluno nosso que está nos Emirados Árabes. E o Nelson, ele teve, cara, pouca experiência no Brasil e ele já conseguiu uma expatriação, né, para Abu Dhabi, né, com, cara, menos de 2 anos de experiência. Então ele foi, assim, totalmente fora da caixa. Então você estava com 3 anos de experiência e aí foi quando você falou, cara, vou me abrir um pouco mais para o mercado global. É só um ponto, assim, experiência, eu digo assim, a formal e profissional, com Normal. carteira assinada, né? Sim. Porque na faculdade eu participei de muitas coisas importantes para minha carreira também, como a projeto de pesquisa, eu submeti artigo internacional e tal, então acho que isso também conta bastante. Eu não entrei no mercado assim, do nada, eu não sabia de nada e em 2 anos eu... então, então qual era a pergunta que estava antes? Não, cara, a Como é que pergunta é, começou? qual foi o momento que você, na sua carreira, parou e falou, cara, agora é o momento, eu acho que eu tenho experiência suficiente
para começar a buscar uma carreira internacional? Como que foi mais ou menos? Você começou antes ou eu apareci aí na sua vida nesse momento e você começou a buscar? Como foi? Não, quando eu consegui esse emprego nessa multinacional de consultoria, eu fiquei. O meu primeiro projeto eu trabalhei para a Adobe, Adobe dos Estados Unidos. E na Sim. parte de dados, é um projeto gigantesco, assim, uma coisa maluca, muito grande mesmo, assim, o processamento de terabytes de dados. Assim, não sei se você é Sim. familiarizado com essa. É uma loucura. E aí eu falei, caramba, velho, uma experiência dessa dá para contar nos dedos, assim, no Brasil. A quem passou aí, eu acho que a que plantou a semente, assim, na minha cabeça. E aí eu fui, né, pá, e acabou esse projeto da Adobe, aí eu fui para uma outra empresa dos Estados Unidos, uma grande empresa do varejo de lá. E aí, cara, experiência, cara, eu acho que a minha experiência internacional, ela começou aí, já. Eu estava no Brasil, mas eu já estava trabalhando para empresa de fora. Sim. E aí comecei a pensar, cara, eu trabalho no Brasil, eu ganho em real, né? Me pagava em real a empresa. E aqueles projetos que eu fazia eram projetos muito elaborados, muito complexos, e eu conseguia fazer, assim, sem problema, sem passar muitos problemas, sabe? E Sim. aí eu pensei, cara, caramba, velho, se eu moro no Brasil, se eu trabalho para essas empresas gigantescas e, e eu consigo performar o meu trabalho bem, o que impede de eu morar lá fora ou de ganhar numa moeda forte e ter uma vida melhor, entendeu? Aí eu comecei a pesquisar. Aí eu acho que chegou uma propaganda sua no meu Instagram, uma propaganda que você fala inglês, aí depois você fala, se você entendeu, então vem pro meu É aquele, coração. hi, are you Brazilian? And can you understand every single word? Essa aí mesmo. É, isso aí mesmo. Aí eu falei, caramba, ó, interessante, vou dar uma Cara, olhada. tá Aí eu lá, né? comecei, né? Se o cara Aí tá lá, talvez a gente consegue também, né? eu comecei a pesquisar, assim, eu sempre tive essa curiosidade, eu não tinha pretensão de tão rápido eu conseguir, assim, eu comecei esse curso em março e em agosto eu já tinha, Foi muito já tinha minha rápido, cara, eu proposta. lembro. Foi muito rápido. Eu acho. Vamos lá, vamos quebrar um pouquinho, porque eu acho que isso aí tem bastante coisa a ver comigo. Quando eu comecei a trabalhar também e trabalhar, cara, eu trabalhava muito com os Estados Unidos, com a Inglaterra, e a minha equipe, por mais que a gente estava em vários lugares do mundo, aí no Brasil, né? Quando eu estava no Brasil trabalhando para multinacional, a gente tinha basicamente a mesma função. Então, assim, a empresa pegava a gente e falava, pô, Vinícius, você vai pegar um projeto agora na Hungria. E aí depois eles pegavam, eu lembro até o nome desse cara, Jonathan Saunders, nos Estados Unidos, e o cara estava trabalhando para um projeto na Europa. Só que a gente fazia a mesma coisa. E eu comecei a pensar nisso também. Falei, porra, mas peraí. Os caras estão me pagando a mixaria aqui, no Brasil, eu tô falando a mesma língua que o cara, eu tenho uma qualificação muito parecida com a dele, por que eu tô aqui e ele tá lá? Que foi o momento que eu falei, pô, será que é luxo, né, de uma pessoa nascer com passaporte X e eu nascer com passaporte Y? E se eu começar a aplicar para vaga, o que vai dar? E, obviamente, né, eu não sei se você conhece a minha história, mas quando eu comecei a aplicar, lá em 2013, que foi quando eu comecei a minha carreira internacional, eu recebi um bloco do RH. O RH falou, ó, desculpa, mas a gente não tem esse processo de expatriação aqui. E eu falei, mas por que não? E aí ninguém conseguiu me dar explicação, até que a gente teve uma reunião sabe esses all hands de empresa? Sim, Em sim. que o presidente veio pro Brasil. E o presidente fez o all hands, e no finalzinho do all hands ele falou, alguém tem uma pergunta? E eu levantei a mão e falei, eu tenho uma pergunta. E eu falei, ó, tô tentando aplicar para vagas fora do Brasil, eu sei que eu tenho talento, eu sei que eu tenho os requerimentos, mas eu tô sendo barrado pela RH, falando que não tem política para que os funcionários possam trabalhar em outro lugar. E o presidente da empresa olhou para o RH e falou, não, isso não é verdade. Então, o que estava rolando é que o RH não queria passar pela burocracia para levar alguém para fora, entendeu? Porque é muito mais fácil e, obviamente, não vou dizer que é muito mais fácil, mas é muito menos burocrático você contratar alguém local. Então, por preguiça do RH, esse programa não existia. E depois que eu levantei a mão, os caras chacoalharam o RH e os caras começaram a trabalhar em relação a isso.
Então, assim, o que aconteceu nesses últimos anos de RH, né, e empresas abrindo mais para profissionais que já têm o skill em outros lugares, cara, isso é muito recente ainda. Muito recente. Por isso que você, em 2021, na hora que você começou a pensar nisso, cara, graças a Deus hoje, por mais que o pessoal fale, o mercado está fechado. Não, cara, o mercado está fechado se você não tem habilidades. Então, eu quero voltar no seu processo para você falar, e aí, como que foi do momento que você, né, abriu um pouco a cabeça, falou, eu vou entrar, né, nesse mercado de trabalho internacional e ingressou na nossa mentoria. Como que foi que você começou? Como que você começou esse processo de busca? Cara, eu comecei pelo LinkedIn. Eu já era abordado assim, a galera, os recruiters da vida me mandavam mensagem lá e tal, mas eu não progredia. Eu mandava o meu currículo, eu não recebia mensagem de volta, era muito ghosting, eu Sim. não, eu não conseguia marcar entrevista. Mas eu olhava assim as vagas e falava, caramba, velho, isso aqui sou eu. Basicamente, eu aplicava até para vagas que eu era mais qualificado do que a vaga e eu não tinha muita coisa. E aí, na verdade, eu comecei a aplicar antes de entrar no seu curso. E eu não tinha muito sucesso, assim, não conseguia emplacar nenhuma entrevista, nem para conversar. Eu estava Sim. conseguindo. Então, Por tinha alguma mais, coisa que eu estava fazendo que era errado, né? Aí por eu fui mais atrás que de você saber. estava sendo encontrado, por mais que os recrutadores estavam te encontrando, estavam mandando Sim, aquela sim, primeira mensagem, mas não tinha follow-up. sim, sim, sim. Legal. E o que Então, mudou, tinha velho? alguma coisa. Cara, tiveram muitas coisas que eu aprendi no seu curso. Eu acho que uma das mais importantes é que a estrada é de barro. Assim, você vai ter que trilhar, assim, e não tem fórmula, velho. Você vai ter que meio que se posicionar da melhor Sim, forma que você pode, e aí não desistir, melhorar sempre e aguardar a sua hora vai chegar. Uma hora chega, às vezes chega rápido, às vezes não. sim. Mas se você estiver no lugar certo, você vai encontrar. E essa sua experiência que você falou, do CEO fazer all hands, vai muito no que eu falei da parte do efeito borboleta, né? Se esse CEO não tivesse ido no Brasil e você não tivesse feito a pergunta, como é que seria assim, a sua vida agora? Então, você não tem como saber, faça sempre o que você puder. Você não tem como imaginar assim, o que vai ser mais decisivo para o seu objetivo. Faça tudo o que você puder, assim, de Sim. verdade. Né? E é também a gente focar no que a gente consegue controlar, tá ligado? O que você tá me falando Isso, de isso. você tá num local em que, né, você tem a experiência requerida, recrutador tá chegando até você, só que não tá indo pro próximo passo. Tem pouca coisa que a gente pode controlar, tá ligado? A primeira coisa é a gente dominar a nossa narrativa, a gente saber para onde a gente está indo. E eu acho que 99% das pessoas que chegam no meu programa de mentoria não dominam a própria narrativa de carreira, sabe? Se eu pergunto para a pessoa, falo, cara, me fala, what is the dream job? Qual é? Em qual empresa, em qual país? E você está alinhado a esses requerimentos? E normalmente a resposta é, pô, não sei qual é o meu dream job, número um. E número dois é, pô, sei qual é o meu dream job, mas eu não tô nem na metade dos requerimentos. E aí é um sonho, né? Aí realmente é um sonho se você não tem os requerimentos para vaga. Mas quando você olha, por exemplo, quando você começou a estruturar o seu plano estratégico, o que você levou em consideração? Você já tinha um país específico, porque você já tinha experiência requerida, né? Os recrutadores estavam chegando até você. Conta um pouquinho mais sobre como você destrinchou essa parte. No começo, eu pensava muito em ir para a Holanda, ir para Suíça, Luxemburgo, né? Que eu acho que é, Os países, né? O creme de la creme, né? exatamente, o creme do creme, é outro nível. Mas é o país que escolhe no começo, né? Não é você que escolhe o país. É. Aí eu meio que aqui desencanei dessa parte, assim, de não, eu quero isso para esse país, assim. Até porque a Suécia não é um país tão ruim, assim. Dá para falar que é um dos melhores da Europa, né? Não, Também. mas é o que eu tô falando. E muitas vezes a pessoa tem um país específico só, vai ter que ser esse país, vai ter que ser esse país. Só que, de novo, né, o país não tá aberto para ela.
as empresas desse país não são fortes na sua área, né? Por isso que o que eu sempre falo para vocês é, cara, vê qual que é o país, qual que é a empresa que está em um país que você estiver aberto a morar. E muitas vezes tem gente que fala, cara, eu nunca tinha pensado que, não sei, tem uma empresa que faz exatamente o que eu faço aqui no Brasil, que está na Espanha e contrata a galera para falar inglês na minha área. Se é essa a empresa que vai te oferecer a primeira rota, essa é a sua rota, né? Mas como que Exato. foi que surgiu a Suécia na sua vida? Na verdade, eu fui abordado pela CEO da minha empresa. E foi assim, eu nem apliquei para essa vaga que me achou. Então, aquela parte lá de se posicionar no mercado, assim, acho que é Sim. essencial. Então, se não tivesse feito o trabalho de casa, me preparado, preparado o meu LinkedIn, meu currículo, provavelmente isso não teria acontecido, né? Então, a Suécia me escolheu dessa forma, assim. Eu já estava pronto e ela só me acolheu. Mas então você investiu ali para ter um bom currículo, um bom LinkedIn. Você fez alguma coisa a mais no LinkedIn para você ter essa, vamos dizer, essa exposição para que essa CEO chegasse até você, ou não? Ou ela chegou porque o seu LinkedIn estava muito bem atualizado? Não, eu dei uma agitada muito boa. Eu segui suas dicas de traduzir o LinkedIn, dar um tapa assim no LinkedIn mesmo, Sim. dar uma melhoradinha assim, melhorar o storytelling das vagas, e tal. Eu dei uma trabalhada assim. Não foi assim do nada, de qualquer jeito Legal. e eu fui abordado, não foi assim. E aí, quando você foi abordado, como que foi? Cara, foi muito bom porque, inclusive, foi a minha primeira entrevista. Não tive outras. Eu não tive outras, tipo, eu não consegui emplacar a entrevista. Quando eu comecei a ajeitar e seguir as dicas e tal, foi quando deu, tipo, 2 semanas assim, eu fui abordado e aí eu entrei no processo e tal, e aí eu recebi a minha oferta. Não. Vitor, eu quero mais, cara. Eu quero detalhe, velho. Eu quero detalhe. Eu quero que o pessoal entenda, porque para você receber um reach out de uma CEO da empresa que você está trabalhando hoje, já é uma quebra de barreira, uma quebra de objeção. Que o pessoal vai falar, mas jamais. Como que uma CEO vai buscar um cara no Brasil? Você fez Harvard? Não, Fez? Você estudou fora? não, eu estudei na Federal do meu estado. Você tinha passaporte sueco? Não tem nada, era só mais um brasileirinho tentando a sorte na vida mesmo. Então, você estava lá e uma CEO de uma empresa da Suécia te mandou uma mensagem porque estava interessada no seu perfil. Como que isso vai transparecer para um brasileiro que está em Maceió hoje, que é um profissional da área de dados? Você acha que a pessoa vai acreditar nisso? Cara, eu não sei, sinceramente não sei, mas eu sei que foi assim. Como diz o Chicó Como diz da Chicó. Compadecida, né? Só sei que foi assim, cara. E é loucura, cara. Como eu falei, minha história é muito loucura, assim, velho. Eu não consigo explicar direito quando o povo me pergunta. Quando eu falo essas coisas, o povo fala, caramba, louco. Que loucura, muita loucura mesmo. Eu não acho. Eu não acho que é loucura. Eu não acho que é loucura. E eu não acho que é loucura porque você tomou as decisões certas, sabe? Você chegou no Brasil, você já é um cara que gosta de tech, se focou, se fortaleceu. Tenho certeza que você já estava com inglês bom. Com certeza, Não. com certeza. Você já estava com inglês bom. Eu acho que eu esqueci de mencionar isso. Desde criança que eu estudo inglês, eu já tinha um inglês fluente. Antes de começar a trabalhar, eu já falava inglês, eu não precisava estudar inglês. Então, você não acha que você já estava se preparando para essa oportunidade em Sim, com todos esses... certeza, né? É isso que eu tô falando. Será que quando eu estava jogando videogame quando eu era criança, eu já estava me preparando para entrar no mundo do computador e da internet para começar? Então você não tem como saber mesmo. E você Louco. poderia muito bem ter entrado no mundo do computador e da internet e não ter nenhuma vontade ou abertura para o internacional.
E Sim, foi exatamente o eu oposto. poderia ter preparado o meu currículo 100% e não ter conseguido também. Poderia Então, também. Mas você foi muito, eu acredito, né, que você foi muito intencional na sua carreira, nos passos que você deu na sua carreira, para estar com exposição a empresas multinacionais, mesmo estando em Maceió, e não querendo trabalhar numa metrópole como São Paulo. Cara, você esteve com os olhos para grandes metrópoles, trabalhar para grandes empresas. Você falou né, trabalhou para Adobe, num projeto com a Adobe, trabalhou para multinacionais, para consultorias, em uma área que é uma área escassa de profissionais. Eu acho que você escolheu uma área muito boa. Dados é o novo grande problema da humanidade. sim, É sim. um grande problema, que todas as empresas estão sofrendo, porque muita produção, pouca organização. Ainda mais agora com o AI chegando, cara, é um campo fantástico. Então, eu não acho estranho que você se tornou um especialista numa área que é escassa, se tornou especialista numa área que é internacional, e você já estava com o inglês na ponta da língua, e não somente com isso, cara, você estava com mobilidade. No momento que essa CEO te contatou, ela sabia que se você falasse sim, ela podia dar o trigger num processo de visto que, cara, dali a pouquíssimos meses você estaria lá, Sim, né? sim. Então, por isso estou falando, eu não acho que foi, né, o acaso, que só sei foi assim, e eu falo muito sobre essa frase, né? Eu acho que a sorte é quando o preparo se encontra com a oportunidade. E se for isso, você foi um cara mega sortudo, né? Sim. Na visão de todo mundo, você foi um cara mega sortudo, mas se você pegar o histórico, você, mesmo fazendo essas decisões inconscientemente, né, de estar numa área internacional, estar com o inglês na ponta da língua, trabalhar para grandes projetos, tudo isso culminou nesse seu resultado, que é o resultado de você estar pronto. Mesmo sem faculdade internacional, que é o que a maioria das pessoas faz, né? Pô, não, quero uma carreira internacional, vou fazer uma faculdade internacional. Não precisou. Mesmo não morando numa grande metrópole no Brasil, como São Paulo, mas trabalhando para grandes empresas remotamente, que foi uma outra sacada sua, e um cara que você estava CLT desde 2021, e você foi contratado no ano passado, certo? Eu cheguei esse ano aqui em janeiro, Em mas janeiro. eu recebi a parte ano passado. Ou seja, você estava com 3 anos de CLT. Um pouco 3 anos e mais. alguns meses, já. 3 anos e alguns meses de CLT. Me fala como que foi essa conversa, cara, com a CEO dessa empresa? Cara, a conversa mais anormal que se pode ter, assim, uma entrevista qualquer, eu diria. Uma entrevista normal. Os suecos, assim, eles são. Eu acho que na Europa geral, em comparação ao Brasil, mas os suecos, eles são mais em comparação à Europa, são mais contidos, mais calmos, mais sérios. Então foi uma conversa São. bem tranquila. E aí foi muita loucura, assim, ela falou, quando ela foi me dar a notícia, ela falou como se não fosse nada, assim, você vai ser contratado e tal. Contratado, tá? Mas a entrevista, ela foi, assim, muito técnica, ela foi uma entrevista que a pessoa queria entender a sua trajetória, perguntou para você se você tinha visto, tinha alguma preocupação com você estar no Brasil e poder trabalhar na Suécia? Fala mais dessa perspectiva internacional. Eu acho que a maior preocupação dela era a minha vontade de morar na Suécia. Ela não estava preocupada com visto, com essas coisas e tal. Ela teve a parte técnica, obviamente, ela não vai contratar sem saber. Eu acho que 2 etapas técnicas, uma de coding e outra entrevista oral técnica. Mas assim, eu acho que o processo foi bem tradicional, assim, não teve nada assim, assim fora da caixinha, fora de outros processos que eu já tenho participado. E para ela, então, não era um problema que você estava no Brasil, mas ela queria entender se realmente você queria mudar para a Suécia e se você estaria apto. Sim, sim, sim. Essa era a minha preocupação, porque os clientes aqui da empresa, eles são muito locais, então eles não aceitam ninguém morando fora da Suécia para ser alocado nessa empresa. Aqui também é uma empresa de consultoria, então ela tem Sim. os clientes. Cara, animal. Então essa era a minha preocupação dela. Então, do momento que você falou sim, o que aconteceu depois? Em quanto tempo você já estava na Suécia? Eu não fui antes porque eu pedi um pouco mais de tempo. Ela queria que
a que eu fosse em novembro do ano passado já. Foi, não, me dá um tempo aí pra eu despedir aqui dos meus amigos, da minha família e tal. Já era tipo perto do Natal, aí eu queria passar o Natal Ano Novo com a minha família e tal. Mas assim, assim que eu dei o sim, era entre o processo, no processo de vista já tem uma empresa que ela contrata para fazer o trâmite e tal. E aí, quando eu dei o sim, na mesma semana o processo foi iniciado e em 3 semanas já foi aprovado e eu já tinha passagem comprada. Em 3 semanas. Foi, foi assim, é coisa muito rápida, assim, porque aqui na Suécia tem o chamado visto para trabalhadores altamente qualificados. E aí é um processo express, assim, e essa empresa é especializada nesse tipo de processo. Uau. E o que significa ser altamente qualificado na Suécia? Basicamente, você trabalha com tecnologia numa área com mão de obra altamente escassa. Então, basicamente, é engenheiro de Ou seja, software. você não precisou apresentar o seu que você fez, não sei, um doutorado, porque é isso que normalmente o pessoal pensa, né? Ah, não, a pessoa que é altamente qualificada é pós-graduada, é doutor e que não sei o quê. O que você precisou apresentar para confirmar que você é altamente qualificado? Especificamente na minha área, não há essa necessidade de certificação de diploma. Então, a gente tem essa vantagem, né, na área de tecnologia, de engenharia de software. Eles não ligam tanto assim para diploma, para doutorado, para mestrado e tal. O que eles ligam mesmo é a capacidade da pessoa de exercer as funções lá. E ela percebeu na entrevista e também no meu currículo que eu tenho essa capacidade. Então, eles nem chegaram a pedir o meu certificado de graduação nem nada, só fizeram Ou entrevista e seja, falaram que eu sou bom. você entrou na Suécia como um profissional altamente qualificado sem precisar mostrar o seu diploma. É isso, basicamente. Pela experiência que você conseguiu passar numa entrevista, pela sua habilidade de convencer uma CEO de uma empresa que você é a pessoa certa, essa pessoa conseguiu fazer toda a documentação para você. E eu estou batendo isso, Vitor, porque tem muita gente que chega no meu perfil desinformada. Eu acho que tem muita gente que, ao invés de se tornar um grande profissional internacional, exatamente o que você fez, cara. Você se focou em você. Aprendeu inglês, trabalhou para grandes empresas, se tornou o melhor profissional que você pode ser. E uma empresa identificou isso, e aí é função da empresa saber qual que é a burocracia de te trazer para esse país. A pessoa fala, não, Vini, mas isso aí é arrogância. Não, não é arrogância, cara. É você se focar no que é necessário para você se tornar um excelente profissional. Porque, na minha opinião, a responsabilidade é do empregador. De cuidar de burocracia, de papelada, a maneira que eles vão trazer o profissional altamente qualificado é com eles, não é contigo. E a cada exemplo que eu estou trazendo para cá, é mais uma barreira que a gente quebra, como brasileiro. É mais uma barreira que a gente quebra de falar, olha, o Vitor chegou na Suécia em 3 semanas do momento que eles fizeram o trigger lá do visto, né? Que muita gente fala, não, também o visto demora 1 ano, 6 meses para ser processado. Não. Quando você está trabalhando com empresas, isso eu já falei algumas vezes, mas eu vou repetir, tá? Fazem uma pesquisa todo ano aqui na Europa. A União Europeia faz essa pesquisa para entender o que previne as empresas de crescerem. Isso chama Eurobarometer. E essa pesquisa, normalmente, vem, cara, com os maiores impeditivos, né? O pessoal pensa, por que impede uma empresa de crescer? Tecnologia, investimento, né? Tudo isso que a gente pensa. Faz 2 anos, desde 2024, que eu vejo essa pesquisa. Você sabe o que impede mais as empresas de crescerem aqui no território europeu? Eu imagino que mão de obra mesmo. Talento, meu irmão. Talento. Então, quando as empresas conseguem encontrar talento, é função dos governos, é função desses países auxiliar, cara, trazer esse talento o mais rápido possível. E eu entendo que a gente está nesse momento, né, se Deus quiser, passando esse momento, dos extremistas, né, os governos extremistas falando, né, somos nacionalistas, a gente tem que contratar gente daqui. Cara, acabou.
Isso acabou. Não existe mais essa parada de você pensar que mão de obra local vai suprir toda a necessidade. Isso já acabou faz muitos e muitos anos, né? Todo país vai faltar mão de obra qualificada. E quanto mais qualificado a gente se tornar no Brasil, mais atraente a gente vai ficar para o mundo, para conseguir um visto de trabalho, para trabalhar no lugar que a gente quiser. Mas enquanto o pessoal ficar se focando somente eu vou me tornar especialista em visto, eu vou tirar minha cidadania. Pô, legal, amigão. Eu conheço pelo menos umas 100 pessoas que gastaram horrores para conseguir uma cidadania. Italiana, portuguesa, que não sei o quê, né? Aí pegou essa cidadania e chegou na Europa. E quais são as suas habilidades? Você pode chegar aqui, cara. Chega aqui no continente europeu com a cidadania. O que faz um gringo daqui, ó, um gringo holandês que tem pai brasileiro? Ele pega o passaporte brasileiro, chega no Brasil. Vai fazer o quê, irmão? Se não falar um excelente português, se não tiver uma excelente graduação, você vai fazer o que no Brasil? Nada. Vai poder trabalhar no boteco ali, limpando mesa. Que é a mesma coisa que muita gente faz aqui somente por focar num documento. Então, por isso que eu tô falando, cara, essa questão, você tá desbancando aqui uma barreira que muita gente pensa que existe. Que é, porra, na Suécia, o cara saiu como profissional altamente qualificado, conseguiu ser contratado, saiu, em 3 semanas saiu o visto do cara, chegou lá e já tá trabalhando e não fez Harvard e não tinha passaporte europeu. E muito específico para a área de tecnologia, essa questão da formação. Essa área, especialmente ainda é a área de dados, porque é um sub-ramo da área de tecnologia que é ainda mais novo, né? Então, se você for esperar o cara que é formado em doutorado e tem a graduação, aí você vai nichar muito e você não vai conseguir encontrar gente suficiente. Então, tem essa parte também que é importante. Eu imagino que se eu fosse da área de direito, por exemplo, não teria nenhuma chance sem um diploma, por exemplo. Então, vai muito assim, é de cada um. Não tem como você ter uma regra que vai para todos. Não tem. Só que existe uma regra que é a regra de você estar preparado para uma oportunidade. Você falou de direito. Nós temos alunos de direito que, ao invés de irem para uma área, cara, de direito nacional, os caras foram para privacidade de dados internacional. Trabalhando para né, com a área de privacidade de dados no Brasil, que já conseguiram ali, né, o capital internacional para conseguir fazer essa transição. Tá sempre antenado, cara. Tá sempre antenado para entender quais são as habilidades mais buscadas no mundo afora, ao invés de estar antenado em saber o melhor e o visto possível, né? Para você sair do Brasil e pegar esse visto e chegar aqui sem emprego. Mas e aí, velho? Fala um pouco mais como que foi chegando aí, como que tá na Suécia agora, trabalhando aí na sua área, como que você se sente como um brasileiro trabalhando aí? Cara, é maravilhoso, assim, maravilhoso a experiência que a pessoa tem contato, experiência profissional, experiência de vida mesmo, assim, você tem contato com múltiplas nacionalidades e poder, por exemplo, na hora do almoço, bater papo com 2 chineses, 2 suecos, 2 alemães, 2 indianos sobre política, sobre a vida, sobre coisa assim, é uma coisa que não tem, não tem como você medir o valor, é muito valioso. Assim, os perrengues da vida sempre vão existir, né? Você sempre vai ter que resolver as coisas. Por exemplo, semana retrasada, eu perdi meu passaporte. Aí você imagina a burocracia de. Aqui em Gotemburgo não tem embaixada. Depender da embaixada Mas, assim, brasileira. até essa experiência para mim foi maravilhosa, porque eu tive que ir para Estocolmo, aproveitei e fui no museu lá, andei no metrô. Cara, assim, não, é uma coisa que, se eu tivesse em Maceió ainda, eu seria outra pessoa que eu prefiro ser a que eu sou hoje. E você, quando você olha esse parâmetro, né, do brasileiro aqui fora, eu ainda falo que a gente é uma minoria. Com Eu certeza.
A gente ainda não é, por exemplo, tenho certeza que na sua empresa tem muito indiano, provavelmente. Na minha empresa específica tem muito chinês, que é a empresa Chinês, é de, é de carro elétrico. E sim. a China investe muito A pesado China nisso. Então, tá bem grande nisso. é. Mas, assim, de novo, a gente é uma minoria e o brasileiro que está chegando ainda é uma parada que né, tá todo mundo pisando em ovos, porque não sabe como vai ser visto, como que é você trabalhar como brasileiro, falando inglês no seu dia a dia. Eu acho que tem também essa barreira da língua, de muita gente pensar que, pô, você obviamente falava inglês nas suas últimas posições, né? Mas não morando em outro país. Como que isso está refletindo para você? Como que foi e como que está sendo trabalhar em inglês? O quão confiante você se sente no dia a dia? Cara, eu não tenho problema nenhum, mas também é muito específico para mim, porque aqui na Suécia e em Gotemburgo, todo mundo fala inglês, até os nativos da Suécia, e eles não têm problema nenhum em falar inglês. Então, para mim, especificamente, é muito tranquilo, muito de boa. No trabalho também é muito tranquilo, não tem problema nenhum. Agora, eu imagino assim, por exemplo, tem um colega meu no trabalho que ele morou na Alemanha há um tempo, ele é da Índia, e os alemães que ele trabalhava se recusavam a falar inglês. Assim, eles Caramba. faziam... eles, eles até falavam assim, mas com certa má vontade, sabe? Então, assim, vai depender do país, vai depender da cidade, vai depender da empresa. Então, não tem como saber, mas se você não falar inglês, você vai ter problema em qualquer país, em qualquer empresa, em qualquer lugar, né? Então, Não, mas eu acho, cara, o meu foco aqui é muito mais eu acho que muito brasileiro não aplica para uma vaga internacional. Bom, tem duas coisas, né? Muito brasileiro não aplica para uma vaga na Suécia porque ele pensa, ah, não, eu vou ter que falar sueco. Mesmo que a vaga seja em inglês, o pessoal fala assim, ah, não, pô, não, se for para falar inglês, eu só vou aplicar para vagas na Inglaterra, na Austrália e nos Estados Unidos, porque esses países falam inglês. E eu acho que o que a gente está vindo mostrar aqui, eu e você, é que eu estou na Holanda, vivo uma vida inteira na Holanda em inglês. Trabalho para uma empresa aqui, também trabalhei para empresas holandesas aqui, e a minha língua foi em inglês também. E você está na você, Suécia fazendo a mesma coisa. você fala holandês? Não. Eu tenho um E eu cara tô. lá no meu trabalho que ele mora aqui há 9 anos, ele não fala sueco. Não, cara, porque você está sempre no ambiente internacional. Né? As coisas vão mudar para mim agora eu tô com, né, minha filha nasceu, então as coisas Oh, vão mudar. parabéns. Valeu, velho. Então as coisas vão mudar, a gente, né, ela vai para a escola, então eu vou com certeza, né, aprender o holandês. Mas a mensagem não é necessário para você viver no dia a dia. Existem diversas nações aqui na Europa que não são, né, que a língua local não é o inglês, mas que você pode viver uma vida inteira. Mas tem a segunda parte, que é o inglês como segunda língua. Eu acho que o benefício que eu tenho, provavelmente você também, de estar trabalhando em um local em que o inglês não é falado como primeira língua, é que, meu irmão, todo mundo tem sotaque. O chinês tem É? sotaque, o brasileiro tem sotaque, o sueco tem sotaque. Então, não vai rolar aquela pressão do nativo olhando para você e falando: ah, Vitor, você tem que falar o inglês do meu jeito. Eu acho que o inglês falado no dia a dia aqui na Europa, a pressão é muito mais tranquila do que a pressão de quem fala, ah, não, vou ter que ir para a Inglaterra, vou ter que ir para... porque todo mundo fala o inglês como segunda língua. E eu vou falar ainda mais. Até mesmo na Inglaterra, por estar aqui na Europa, não existe essa pressão. Tá todo mundo acostumado com o sotaque, porque aqui todo mundo trabalha em tudo que é lugar. E ao invés do brasileiro ficar com esse medo, né, de, ah, pô, eu preciso falar o inglês da rainha para sair do Brasil, eu tenho certeza que você também encontra aí até gerentes que, cara, não falam inglês tão bom, não. O inglês é ok, mas a pessoa consegue se comunicar bem. Né? E isso eu acho importante a gente trazer aqui para, né, nesse parâmetro do qual que é o nível de inglês necessário que a pessoa precisa ter para trabalhar na sua área. Alguma coisa que você quer complementar nessa Cara, questão de inglês? eu diria o seguinte, até quando eu trabalhava do Brasil para empresas americanas, não tinha esse preciosismo, essa pressão de você falar o inglês 100% sem sotaque. Mas é muito específico para minha área também.
área internacional de tecnologia, cara, você vai ter gente do mundo inteiro e, e cada um com seu sotaque, todo mundo muito acostumado a trabalhar com múltiplas nacionalidades, especialmente na Europa, né? Você tem um pequeno continente com mais de 30 línguas diferentes. Todo mundo está Sim. acostumado, até no dia a dia. E aqui na Suécia, quando eu falei que todo mundo fala inglês, é todo mundo mesmo. Até na padaria você vai falar com o Caixa do cara. supermercado até o cara na padaria. Exatamente. E Aqui também. e o inglês muito bom, inclusive. Então, assim, se você tiver. Não se acanhe, eu acho que o mais importante do que o inglês 100% fluente é você não ter vergonha, que você consegue se virar muito bem, assim. Eu acho que a gente tem no Brasil, né, cara, essa. E eu não sei se eu vou entrar num ponto sensível, mas eu vou entrar, que é importante. A gente tem essa parada de que existe só um ou dois, três sotaques, né, que o pessoal tem que falar, e se não falar nesse sotaque não vão te levar a sério. E eu tenho certeza que você já ouviu isso, né? Ah, não, tem sotaque que é levado a sério, tem sotaque que não é levado a sério. E isso A é uma gente coisa. aprende isso na escolinha de inglês. Na escolinha de inglês eles já passam isso. Não, você tem que falar com sotaque americano. Você tem que falar assim, porque assim é certo. Não, Aconteceu muito. eu falo no Brasil até mesmo no português. O brasileiro tem uma parada dessa. Ah, não, se não for sotaque paulista e carioca, ah, não vamos aceitar outro sotaque, não. Que é uma baboseira, meu irmão. Que é uma baboseira, sabe? Eu acho que, assim, não se mede um nível de capacidade intelectual de alguém pelo sotaque que ele tem. Não se mede. E eu acho que a gente está vendo aqui, e eu estou gostando muito disso, da democratização de carreiras, que não é mais o granfininho que ia para Harvard, que tinha um pai milionário, que é a única pessoa que vai ter acesso à internacional. Não é só o cara que se formou na USP no Brasil, tá ligado? E que foi depois para trabalhar num banco que vai ter uma rota para conseguir uma carreira internacional. Ela está democratizada. Isso é verdade. Ela está aberta para quem tem conhecimento, para quem coloca aí o trabalho, para quem entende o que está sendo buscado internacionalmente. E eu acho que, de novo, cara, você está quebrando uma barreira muito importante aqui para os brasileiros que têm esse mesmo sonho que você, de saber que não é só o carinha ali que se formou na USP, que tinha passaporte europeu, mas também um cara que começou a faculdade e em menos de 4 anos, trabalhando remotamente, vindo de Maceió, hoje está trabalhando na Suécia, convidado por uma CEO e chegou aqui como um profissional altamente qualificado. E além disso, não precisou nem mostrar o diploma para comprovar que é um profissional altamente qualificado. Isso não é uma quebra de objeção. Isso você está demolindo, cara, uma parede inteira que muitas pessoas que estão na sua situação no Brasil, né, que são capazes, têm experiência, falam inglês, ao invés de ficar pensando que eles precisam fazer a próxima pós-graduação, sabe, ou investir mais 100 mil reais aí para fazer um MBA em X faculdade lá em São Paulo, para pensar que isso que vai torná-los qualificados, não, cara, encontrar uma área que está em demanda e ter experiência de trabalho. Esse é o novo passaporte. Experiência, qualificação e, obviamente, saber se expor para o mercado internacional. Faz sentido? Com certeza. Eu acho que nunca na história da humanidade foi tão possível você mudar de vida assim. Você tem na palma das mãos aí o smartphone com acesso a o mundo inteiro de informações. Hoje em dia você consegue até bater papo com o ChatGPT para exercitar seu inglês. Antigamente, nem se você quisesse, assim, nem Sim. se você se esforçasse muito, você teria as condições materiais, assim, de mudar sua realidade, entendeu? Então, acho que hoje em dia é mais como eu nunca antes na história, uma das melhores épocas, assim, de você realmente provar que você consegue. Porque você tem essa capacidade, assim. Sim. O que vai mais pesar, eu acho que na sua trajetória vai ser a sua capacidade de se manter focado, de se manter bem psicologicamente, de se Cheio lidar de com... tela, né, cara? Sim, sim, sim. O problema não é mais acesso.
a informação. Atenção. O problema exatamente. Atenção e saber acessar as coisas certas também. Porque, ao mesmo tempo que você tem acesso a um mar de coisas, você tem acesso a um mar de besteira também. Então, você tem que aprender a filtrar bem as coisas que você vai ter acesso. Mas o problema não é mais material de a sabedoria de aprendizado. Cara, fantástico. Velhão, eu tenho uma pergunta para você, e a pergunta que eu faço para todo mundo que chega no podcast e que faz essa trajetória, né, de herói, que sai da onde você saiu, de chegar em algo que tanta gente quer conquistar, né, que é um visto de trabalho, quer trabalhar para uma empresa internacional, viver uma vida aqui fora, mas viver uma vida dentro da sua profissão. É para isso que eu criei o podcast, é para isso que eu criei meu programa, para colocar luz aí no caminho de muita gente que tem essa ambição, mas por falta de informação ou por falta de atenção, que você está falando agora, não seguem essa jornada até o final. Né? Que tem muita coisa, cara, que pode acontecer que você vai desistir no meio do caminho. Você pode desistir na primeira entrevista que você falha. Você pode desistir na 10ª. É o que a gente falou. A estrada é de terra e muitas vezes de barro. Para a gente passar, não existe pavimentação e não existe elevador. Mas se você placa de sinalização. Exatamente. Mas se você tivesse, cara, 1 minuto com o Vitor que começou esse processo, viu aquele meu anúncio lá e começou a entender um pouco mais, né, sobre carreira internacional. Se você tivesse 1 minuto com esse cara, o que você falaria para ele, velho? Cara, como deu certo e ninguém falou comigo do futuro, eu não falaria nada. Mas sério, assim, eu acho que falando assim mais profundamente, eu acho que importa muito o seu objetivo. Assim, eu sempre quis morar fora. Eu não sabia se eu conseguiria, mas eu sempre quis. E por querer, eu comecei a trabalhar para eu conseguir esse objetivo, entendeu? Eu não estaria aqui, muito dificilmente eu diria que não. Eu não estaria aqui se eu não tivesse esse objetivo. A primeira coisa é o objetivo, e se você tem objetivo, aí eu acho que já é meio caminho andado, o resto você trabalha atrás e você consegue. Você me inspirou em falar outra coisa, cara. Eu contratei uma equipe completamente nova, né, para trabalhar comigo agora no nosso programa de mentoria. Né, para a gente fazer tudo isso acontecer, muita gente pensa, né? Ah, não, é o Vini aqui colocando uma câmera e batendo papo. Não, cara, tem a galera que é copywriter, tem os meus meninos do marketing, tem a galera da infraestrutura, né, que faz a questão dos e-mails, WhatsApp, é uma empresa, né, para a gente fazer o que a gente faz aqui. E eu contratei um cara para fazer minha infra, e o cara tem 20 anos. E ele tem uma empresa. Ele tem 20 anos. Cara, loucura. E quando eu conheci ele, foi uma indicação. Falou, ó, o cara faz a infra de um outro cara grande aí, pá, fala. E eu conversando com o menino, né, pô? E eu falei, você tem 20 anos, irmão? Ele falou, não, tenho, mas eu tô trabalhando nessa parte de infra desde os 15. Na faculdade mesmo eu já comecei a fazer que não sei o quê. Vitor, esse cara é um monstro, velho. Assim, 6 horas da manhã, ele tá me mandando mensagem com o que vai acontecer na semana. Tá na academia, né? 6 horas da manhã. Às 9, ele tá fazendo mastermind em São Paulo, voltando depois, ele mora lá no sul do Brasil. Quando eu olho para esse cara, e eu olho não só a idade dele, né? Eu tô olhando a rotina dele. Eu tô olhando como que ele vive a vida dele. Eu não tenho, assim, dúvida nenhuma que esse cara vai se tornar um dos maiores no Brasil. Mas dúvida nenhuma. E eu não tô falando isso pela facul que o cara fez. Eu não tô falando isso pelo histórico dele, né, de família, o que aconteceu com ele na família. Eu não sei o que aconteceu com ele. Mas eu sei que os hábitos desse menino vão levar ele para lugares que a gente nunca viu, né, eu e você. E por que eu tô falando isso? Os hábitos que você tinha quando você tinha 15, 16 anos, tech, inglês,
cara, tem essa abertura internacional. Se você perguntar para qualquer amigo meu, eu encontrei um amigo meu esses dias aqui na Holanda e ele deu risada, né? Ele falou, pô, o Vinícius é o cara que fazia as provas de inglês da sala inteira. E é real, né? Eu fazia minha prova, o pessoal ia me passando aqui, né? Eu passava a cola pra galera e o pessoal sempre zoava. Mas enquanto o pessoal, eu fazia a prova dos caras, eu tava aprendendo ainda mais, né? Então, eu sim. sempre fui o cara do inglês, eu sempre fui o cara do internacional, eu sempre fui o cara que gostei de comunicação, desde, cara, criança. Então, quando a gente olha um objetivo grande, não existe essa parada de milagre. Ah, não, pô, o cara entrou ali, ele aprendeu uma paradinha ali e ele chegou. Não. A gente tá se preparando a vida inteira para isso. A única diferença é quando a parada fica difícil e fica. E a gente para no meio do caminho, e a gente para de olhar e de buscar alternativas para chegar nesse grande sonho. E todo mundo que está me ouvindo aqui, se fala inglês, se tem experiência na área, não existe mais vitimismo para você chegar para mim e falar: ah, eu não posso sair do Brasil porque eu não fiz Harvard. Ah, eu não posso sair do Brasil porque eu não tenho um passaporte europeu, porque eu estou trazendo exemplos claros aqui para todo mundo. Então, reforçando, eu acho que o mais importante para uma carreira, né, como você acabou de falar, é a gente desenvolver hábitos muito importantes, né, hábitos que vão fazer com que a gente chegue lá, mas não perder, não fazer um plano de curto prazo, que a gente, no primeiro não, a gente vai parar no meio do caminho. Mas fazer um plano de longo prazo, se rodear de pessoas que já estão aí, né, nesse momento também, porque o mundo da carreira internacional, ele está democratizado. E você é um exemplo disso. Sim, hoje em dia é muito mais do que eu nunca vi na história. E se você está pensando, como é que eu começo minha trajetória e tal, muito provavelmente sua trajetória já começou e você não percebeu ainda, né? Se você está vendo esse vídeo, provavelmente sua trajetória já começou, Já começou. né? Sim, E essa parada da gente, né, não parar, né, compreendendo que é estrada de terra, mas compreendendo que é um passo após o outro, e eu falo isso sempre nos podcasts, eu vou repetir aqui, cara, é se apaixonar por essa jornada. é o mais importante. Tá apaixonado por ela, cara. E saber que, cara, não é, às vezes, o país que você sonha, não é aquela oportunidade que é só aquela oportunidade que você tem aquele sonho, mas se permitir ser surpreendido. Que eu sei que a Suécia não estava dentro do seu plano. Eu vou falar a real para você. Por mais que o pessoal fale, quando eu cheguei em Londres, né? Se era o meu plano. Não era o meu plano. Eu não queria ir para Londres. Mas eu fui muito bem surpreendido. Então, eu acho que o expatriado ele tem que ter essa abertura para ser surpreendido e seguir a própria carreira. Não seguir o sonho que você viu num filme de Hollywood. E quando a gente segue a nossa carreira, a gente, né, as coisas ficam mais claras. E, cara, é maravilhoso, né? A gente se aventurar pelo mundo, ganhando dinheiro e progredindo na nossa profissão. E tudo isso tem que andar juntinho. É isso. Eu acho que, infelizmente, o Brasil ele não dá essa oportunidade para você crescer profissionalmente e ter contato com essas coisas, se você morar no Brasil. E eu acho que um dos melhores objetivos que você pode ter na sua carreira profissional de tecnologia especificamente é procurar essa trajetória assim internacional. Mesmo que você, por exemplo, em um ano você não conseguiu sua vaga, mas se compara nesse ano agora e no ano passado, quando você começou, como é que você vai estar? E será que você estaria, né, nessa situação tão melhor se você não tivesse começado essa trajetória? Assim, eu acho que, enfim, é isso mesmo. E então, voltando aqui do que a gente começou, o só sei que foi assim do Chicó, cara, Só sei que foi assim, velho. não é só sei que foi assim, não. Tem uma história por trás disso. Eu acho que a gente conseguiu destrinchar bastante aqui no podcast, que não foi, né? A sorte realmente é quando o preparo se encontra com a oportunidade, e você é um cara que estava se preparando para essa oportunidade a sua vida inteira, e foi só, né, né, eu fico mega contente em você ter confiado na gente, no nosso programa de mentoria, para te guiar nesse processo, né, nessa parte final,
mas é muito legal, cara, poder celebrar alguém que já estava tão preparado, que só precisava desses ajustes finos aí, para conseguir ser chamado para uma entrevista e hoje está, né, celebrando aí uma expatriação em um dos países mais desenvolvidos do mundo, que é a Suécia. Vitor, cara, obrigado por aceitar o convite para participar do nosso podcast. Tô te aguardando aqui em Amsterdã. Quando estiver por aqui, cara, só me dá um salve que a gente se encontra. Beleza, fechou. Beleza? E tenho certeza que a sua história aqui vai ecoar para muitos outros brasileiros. Eu acredito que o seu podcast sai entre essa semana e a próxima, e vou te marcar lá, tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Beleza, fechou. Muito obrigado pela oportunidade de falar aqui. Obrigadão. Valeu. Falou. Abraço.